Boa noite, igreja. Que a paz e a graça seja com todos, amém? A igreja pode tomar assento. Que bom que você veio, que bom que nós estamos aqui. Boa noite você que está na sua casa também, fazendo e entendendo a importância de você oferecer o seu tempo para Deus. E antes de eu iniciar na palavra, então, quero convidar a Kelly a passar aqui à frente. A Kelly quer testemunhar algo para a igreja, e é uma oportunidade para nós ver e crer aquilo que Deus tem feito, porque muitas vezes as pessoas acham que Deus não opera milagres. Deus está em todo tempo operando milagres no meio da igreja, mas o milagre ele acontece para quem crer. Não adianta eu pedir algo para Deus duvidando, mas quando você crê, e quando você pede, você confia, as coisas acontecem, amém? Mas eu tenho uma palavra para vocês nessa noite, que ela vai ferver dentro de vocês, então eu não quero perder muito tempo. Boa noite, gente. Eu anotei aqui para eu não ir até Jerusalém falando, né? Então eu deixei tudo anotadinho. Bom, para quem não sabe, no início do ano meu pai teve Covid. Pai, fica de pé aí para nós. Só para o pessoal ver quem tu é, que tu tá aí. Pode sentar, que eu sei que tu não consegue ficar muito ainda em pé. Então, gente, o pai pegou Covid em fevereiro desse ano, depois de eu e o Alexandre a gente ter contraído o vírus. E eu passei o vírus para minha mãe, porque a gente ainda não sabia, e a minha mãe passou o vírus para o meu pai. Enfim, o meu pai começou a ficar ruim e a gente foi controlando em casa, até que chegou um momento que não deu mais e a gente levou ele para o hospital. Quando ele chegou no hospital, ele já estava assim, bem ruim. Então, ele já foi internado no dia 12 de fevereiro. E no momento que ele internou, ele já estava com a saturação bem baixa. E como meu pai tem várias doenças pré-existentes, ele é diabético, hipertenso, ele tem um aneurisma e ele tem problema grave de circulação. Então, desde o momento que ele baixou o hospital, a médica deixou para a gente bem claro que seria um caminho muito difícil e que provavelmente seria um caminho sem volta. Então, no dia 12 ele baixou, no dia 13 ele teve uma piora, no dia 14 ele piorou mais, no dia 15 ele melhorou um pouco, no dia 16 ficou bem ruim, e no dia 17 a gente foi até o hospital. Na verdade, a gente ficou na porta do hospital de manhã e de tarde, mesmo sem conseguir entrar direto, os filhos e a minha mãe. E a médica chamou a gente e falou, olha, o seu Valtor está evoluindo o quadro dele como a gente esperava, que a gente vai ter que entubar ele nessa noite. E tudo que ele pedia para nós é que ele não queria ser entubado, né? E então não tem mais o que a gente fazer pelo seu Valtor aqui. A gente vai entubar ele, não tinha UTI em lugar nenhum, foi aquela fase ali que não tinha vaga em lugar nenhum. Então, a gente já está chamando vocês para que vocês se preparem, porque provavelmente, devido às comorbidades que o seu Valtor já tem, o seu Valtor não consegue mais se recuperar. Essas foram as palavras da médica para mim. Isso era uma quarta-feira, dia 17 de fevereiro. O Alexandre estava trabalhando, e daí ele chegou em casa e disse assim para mim, amor, hoje tem culto. Eu disse, não, eu não vou no culto hoje, porque eu não tinha condições físicas, nem psicológicas, enfim. Estava todo mundo muito abatido. E daí, ele disse assim para mim, é hoje que tu precisa ir na igreja, Kelly. Hoje é o dia que tu precisa ir no culto. Eu disse, Xandro, vou ficar fazendo o quê lá chorando? Então, eu fico chorando em casa. Ele disse, não, então tu vai chorar na igreja. Chora na igreja. E eu cheguei na igreja e a gente pediu oração pelo meu pai. Mas antes do momento da oração, na hora do louvor, Deus falou para mim, disse assim, Kelly, hoje é o dia que tu tem que conseguir erguer as tuas mãos e me louvar e me adorar. É nesse momento que tu precisa me louvar e me adorar, é hoje. E eu ergui as minhas mãos aquele dia e louvei e adorei ao Senhor como eu nunca tinha conseguido me entregar antes. Quando eu saí de casa, antes de vir para o culto, o meu pai estava na máscara de Hudson, em 15 litros, que é o máximo que tem. E então, durante aquele período, ele seria entubado. Tá, daí eu vim na igreja, então, louvei, adorei, enfim, a igreja orou pela vida do meu pai. E nesse período de 2 horas e meia,
Quando eu voltei para casa, meu pai me ligou e fez uma chamada de vídeo para mim. E ele estava sem a máscara. Ele estava só com óculos nasal e 1 litro de oxigênio. E até agora, nenhum médico conseguiu explicar para a gente o que aconteceu com o meu pai. Porque eles não têm como explicar, naturalmente falando, né? Meu pai é um milagre que anda hoje por aí, vivo. E eu quero agradecer à igreja, como família da fé, que orou e que contribuiu para que esse milagre acontecesse, porque juntos nós somos mais fortes. E era isso que eu queria testemunhar para vocês e dizer que nos piores momentos, sim, a gente tem que vir igual e louvar e adorar, porque é nesse momento que Deus age. Era só isso que eu queria falar para vocês, gente. Obrigada. Amém, gente. E eu lembro dessa noite. Nessa noite nós oramos por mais uma pessoa, e ela tinha uma cirurgia marcada, ainda falava hoje à tarde ainda, com essa pessoa que pediu a oração. Ela tinha uma cirurgia marcada e ela estava com câncer. E a cirurgia seria sábado. Na sexta ela fez exames e não precisou fazer a cirurgia. E ela foi curada naquela noite também. Amém? E eu conheço mais uma pessoa que naquela noite Deus fez um milagre. Deus fez o milagre. Mas outra hora ela vai testemunhar, eu vou deixar para ela pedir para testemunhar. Nessa noite Deus operou um milagre em 3 pessoas. É esse Deus que eu creio, é esse Deus que eu sirvo. Lá em Lucas 18, 27, a palavra fala que para os homens parece muitas vezes que é impossível. Jesus respondeu: o que é impossível para os homens é possível para Deus. Eu sou o milagre também, eu vivi isso. Quando eu cheguei no Hospital do Caí, ninguém mais acreditava que eu tinha voltado. Quando eu cheguei, eles levaram um susto. E não era assombração. Amém? Era eu. Era o meu Deus. É esse Deus que eu conheço. É esse Deus que você veio da sua casa nessa noite, que pode mudar a sua vida, que pode transformar você, que pode fazer um milagre. Quantos creem nisso, gente? Amém? Nós não saímos de casa para nada, nós saímos aqui para chegar aqui para buscar algo de Deus nessa noite. E Deus me deu um tema para essa noite. Deus fala assim comigo, Ele me dá primeiro o título, depois eu que me viro com a palavra. Ele botou no meu coração: menos não, mais sim. E eu, meu Deus, e agora? Menos não e mais sim. E Deus foi falando comigo, e eu fiz a palavra hoje pela manhã. E aí eu fui entendendo que quem não determina a sua vida acaba sendo determinada pelas circunstâncias, ou seja, durante a vida dela ela só reage, ela não age. Então nós temos que entender que nós precisamos determinar a nossa vida. Quando nós andamos com Deus, quando Deus faz parte da nossa vida, menos não e mais sim. Diga nessa noite: menos não e mais sim. Tá fraco, parece que tá meio parelho o menos e o mais. Menos não e mais sim. Se eu e você somos filhos de Deus, nós não podemos se acomodar, se conformar com o menos. Nós temos um Deus que é o dono de todas as coisas. Por isso, quando Deus é comigo, quando Deus é com você, nós temos mais. Amém? Não menos, nós temos mais. Lá em Josué 6:27, que foi o texto que Deus colocou no meu coração, e eu vou falar bastante de Josué nessa noite. Assim o Senhor esteve com Josué, cuja fama espalhou-se por toda a região. O que a gente aprende, gente, nessa noite? Que Deus, Ele é comigo. Deus, Ele é contigo. Você pode achar que Deus não está contigo porque está em silêncio. Mas quando Deus está em silêncio comigo e com você, é um tempo que Ele está observando, eu e você, as minhas atitudes. Como eu vou reagir, como eu vou agir. Com José também foi assim. Lá em Gênesis 39:2,
palavra fala também que Deus era com José. O Senhor estava com José, de modo que este prosperou e passou a morar na casa do seu senhor egípcio. Diga para o irmão que está do seu lado: Deus está com você. Diga de novo: Deus está com você. Menos não, mais sim. Amém. Então não importa o que está acontecendo comigo, o que está acontecendo com você. O mais aparece na nossa vida quando Deus está conosco. E quando nós não estamos com Deus, porque Deus sempre quer estar conosco, começa a aparecer o menos. Lá em João 10:10, a palavra fala nesse texto muito conhecido, que o ladrão ele vem para matar, roubar e destruir. O nosso adversário, ele vem para trazer o menos para nós, para tirar de nós, para diminuir os nossos resultados, para diminuir a nossa satisfação, para diminuir a nossa alegria, para tirar a nossa prosperidade. Mas Jesus diz: eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Jesus veio para trazer mais para mim e para você. Então nós não podemos aceitar para a nossa vida o menos. O maior engano na sua vida nessa noite é você se acomodar e ficar aceitando o menos para você. E eu digo para você, eu não sei qual área da sua vida que você está vivendo, algo negativo, algo de escassez, porque às vezes a gente não está falando de dinheiro, a gente está falando de escassez de paz, escassez de alegria, escassez de venda, escassez de resultados. Qual área da sua vida que você pode estar vivendo o menos? Mas nós não podemos aceitar, porque o ser humano ele vai se acomodando. Uma vez eu fui numa casa, ainda falei no retiro, tinha uma pessoa que o pé da pia caiu, ela botou um tijolo, e ela achava que era normal, ela passava na pia todo dia, aquele tijolo virou um pé. Tem alguns que tinham uma chave e amarram um arame e fica normal. Não é para ninguém se identificar, tá? Que eu amarrei aquele arame na torneira, né? Você vai pensar. A gente vai se acostumando e aquilo ali não é dali, mas parece normal na vida da gente. A gente vai se acostumando com menos. E Deus não quer isso, nem para mim, nem para você, o menos. Deus quer o mais para nós. Porque quando Deus é comigo, quando Deus é com você, o mais vai aparecer. A gente pode esconder a semente, a gente planta na terra, ela é escondida. Mas quando começa a crescer aquela árvore, os frutos são notórios. Não tem como você esconder na sua vida o mais de Deus. Não tem como você esconder na sua vida o menos de Deus. E eu tenho 6 pontos que Deus colocou no meu coração nessa noite, que eu tenho certeza que se você tiver com o seu coração aberto, você não vai mais aceitar o menos, e você vai ter o mais na sua vida. Amém? Primeiro ponto, Deus vai falar com você. Deus vai falar comigo, Deus vai falar com você. Por que muitas vezes a gente não ouve a voz de Deus? Porque muitas vezes a gente não percebe que Deus está falando com a gente. Deus está dando sinais para nós. Um sinal, assim quando um carro, quando ele estraga, antes dele estragar, muitas vezes ele começa a dar um sinal. Vamos pensar que o pneu furou, mas de repente, às vezes aquele pneu já estava careca. O óleo, o motor queimou, mas o óleo já tinha acendido a luz. A gasolina faltou, mas já estava na reserva. A nossa vida, Deus vai dando sinais e mostrando para nós o que está acontecendo. Deus vai falando com a gente. Deus, Ele quer falar comigo e com você nessa noite. Então, nessa correria, muitas vezes que nós estamos, do nosso dia a dia, a gente não para ouvir Deus. A gente fala muito com Deus, mas a gente não para ouvir o que Deus quer falar com a gente. E Deus fala comigo e com você, vou citar 4 formas aqui que Ele fala. Primeira forma que Deus fala comigo e com você, através da palavra. A palavra de Deus, ela fala com a gente, ela mostra para a gente, ela é o nosso manual. A gente sabe como a gente funciona, porque a gente foi criado por Deus. A imagem e semelhança sua. Nós temos capacidade de domínio. Então nós sabemos como nós funcionamos. A palavra mostra para mim e para você aquilo que está de errado na minha vida e na sua. Deus também trabalha e fala com a gente através de situações.
Sabia que Deus ele não trata nenhum de nós sem antes mostrar algo para a gente, sem antes falar algo para a gente? Deus ele fala através de situações, às vezes um deserto que a gente está vivendo, mas Deus está querendo mostrar esse deserto para mim e para você, para a gente criar mais fé e para a gente mudar o que precisa ser mudado. Aquele povo que estava vivendo no deserto, os pais não quiseram mudar, só entrou os filhos somente na terra prometida. Os pais quiseram fazer do jeito dele, porque tinha uma cultura dentro deles. E lá no final, lá do livro de Josué, os filhos já estavam igual aos pais. E Josué teve que se posicionar, que logo após ali Josué, acontece, ele vai morrer ali. E Josué teve que se posicionar, né? Josué 24:15, eu e a minha casa vamos servir ao Senhor. Não importa como vocês estão decidindo a sua vida, vocês estão vivendo aquilo que seus pais viveram, mas eu sei, eu vi o que Deus fez na minha vida. E aí Josué se posiciona diante daquele povo. Gente, nós não podemos querer viver aquilo que os nossos pais viveram. Nós temos que viver a cultura do reino, e não a cultura, um sistema que está sobre nós, que muitas vezes a nossa vida aceita o menos. E Deus tem mais para mim e para você. Deus também fala conosco através de pessoas. Deus usa pessoas para falar algo para a gente. Deus usa às vezes pessoas que nós nem temos tanta intimidade, mas aquela pessoa vem e fala algo, e quando a gente está sensível à voz de Deus, a gente vê que Deus usou aquela pessoa para falar com a gente. Amém? Então Deus ele fala de diversas formas. Deus está falando com você e comigo nessa noite. Deus também fala de formas sobrenaturais. Os milagres que aconteceu com o pai da Kelly, que aconteceu comigo, que deve ter acontecido com você em alguma trajetória, algum milagre já. Quantos aqui já tiveram um milagre de Deus na sua vida em alguma área? Viu só que tanta gente? Deus fala através daquele milagre com a gente, Deus está falando com a gente. Então Deus, ele vai falar com você. Deus falou com Josué, Josué 1:1, coloca para nós. Depois da morte de Moisés, servo do Senhor, disse o Senhor a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés. Então aqui quando Deus fala com Josué, quando Deus fala com você, você não fica perdido, porque você tem uma direção. Deus está dando uma direção para você, está dando uma direção para mim nessa noite. Ele vai manifestar a vontade dele quando ele está falando com a gente. Ele está mostrando o caminho para a gente. Josué 1:2, olha esse texto também. Meu servo Moisés está morto. Agora, pois, você e todo este povo, preparem-se para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que eu estou para dar aos israelitas. Então Deus está dizendo o que ele vai fazer. Se Deus é com você, se Deus é comigo, não tem como eu continuar tomando decisão errada na minha vida, porque Deus está falando comigo. Deus está falando com você. Falei as diversas formas que ele fala. Através de situações, através de pessoas, através de sinais. Deus fala de diversas formas conosco, e muitas vezes a gente não quer ouvir Deus. A gente acaba tomando a decisão errada. E aí a gente tem o menos na vida. Porque o mais vem do céu, o menos é terreno. Porque a maioria das pessoas não valorizam o que é o principal, que é Deus. Nada se torna suficiente na nossa vida quando Deus não faz parte. Não tem casamento feliz se Deus não faz parte. Não tem área material feliz se Deus não faz parte. Não tem nada quando Deus não faz parte que a gente tem satisfação plena. Amém? Então nós temos que ter esse entendimento que Deus está falando conosco nessa noite. Você não pode aceitar o menos na sua vida, se Deus tem mais para mim e para você. Josué 1:9, olha esse texto. Nós vamos ficar mais por Josué. Não fui eu que ordenei a você, seja forte, seja corajoso, não se apavore, nem desanime. Pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar.
Não desanime se aparecer uma enfermidade, porque o seu desânimo pode não dar o resultado. Você pode ter um resultado negativo, você pode ficar com menos para você. Não desanime se você chegou aqui nessa noite e precisa de uma solução. Seja corajoso, porque Deus é contigo. Amém? Você tem que pegar essa palavra para você. Deus é com você. Deus vai estar com você. E você vai passar aquilo que precisa passar, mas com Deus é diferente. Tem de bom ânimo, acredita em você. Gente, às vezes as pessoas não acreditam em si mesmo. Como vão acreditar em Deus que não estão vendo, se não acreditam em si mesmo? Você precisa acreditar em você, confiar em você. E quando você acredita em você, nenhum obstáculo vai parar você. Você vai continuar andando, você vai continuar mesmo com desafio, você vai continuar crendo. Você não vai ficar paralisado por causa do medo. Você não vai ter dúvida. Então Deus diz o que a gente vai fazer, mas Deus também diz a responsabilidade. E Ele disse: levanta-te, vai, não deixa o medo te paralisar, faça a sua parte. Deus indica o que é para fazer, e Ele também dá a responsabilidade. E quem obedece tem o mais. Amém? O mais está ligado à obediência à palavra de Deus. Então, eu sou responsável pelo mais e pelo menos na minha vida. E você é responsável pelo mais e pelo menos na sua vida. Amém? Nós não podemos ficar culpando os outros. Mais alegria, eu sou responsável. Minha área material ser elevada, eu sou responsável. Meu casamento ser melhor, eu tenho que ser o responsável. Meus filhos ser melhorem, eu tenho que ser o responsável. Então eu e você somos responsáveis tanto pelo mais quanto para o menos na nossa vida. Vamos pensar aqui. Quando a gente não está bem, a gente descobre que precisa, está com febre, vai no médico. O médico indica o remédio. Mas quem é o responsável em comprar e tomar correto? Somos nós. O responsável pelo mais e pelo menos somos nós. Se você quer mais, não adianta fazer a mesma coisa, tem que fazer mais para ter mais. Porque as pessoas querem mais resultados fazendo igual ou fazendo menos, não existe isso. Quando a gente quer mais resultado em uma área, naquela área a gente precisa fazer mais. Então o resultado, gente, não depende de Deus, depende de quem? De nós. Diga, o resultado depende de mim. E não olhe para o seu cônjuge, o resultado depende de mim. Porque a gente gosta de dizer que a minha vida está assim por causa de ti. Muitas vezes. É a empresa, é o vendedor, é o cliente, não sei quem é. Alguém tem o culpado, desde lá foi a Eva, foi o Adão, foi a serpente. É bem assim. E Deus vem todo dia olhar nós. Que nem Ele vinha no jardim. À tardinha Ele vem. E Ele continua vindo todos os dias. Porque Ele quer dar o mais para nós e não o menos. O segundo ponto, quando Deus está com você, aqui eu aumentei, vou diminuir ali. Segundo ponto, vamos botar só assim. Ele não deixa dúvidas. Gente, você não pode ter dúvida que Deus está contigo. Você não pode ter dúvida, mas tu não sabe o que eu estou vivendo. E aí você já está matando, você está matando o seu mais e dando força para o seu menos. Não tenha dúvida que Deus está com você. O nosso inimigo, o nosso adversário, ele é campeão em querer deixar dúvida na nossa mente, em colocar algo na nossa mente para a gente desanimar, para a gente desistir, para a gente largar. Não esqueça que o nosso opositor, ele conhece a Deus, e ele conhece muito mais do que nós. Ele conhece a Deus. E Ele sabe como Ele trabalhar para colocar dúvida na minha mente e na sua. E aí nós temos que ser mais fortes para conseguir administrar esses ataques que vêm na nossa mente. Sabe assim, quando está tudo certo para você, você está decidido fazer algo, e daqui a pouco você começa a ficar com dúvida, será mesmo?
Será? Só depois que casa não tem mais dúvida, porque daí casou, né? Mas antes, será que é mesmo? Será que é para mim botar essa empresa? Será que é para mim? Será que é para mim? Vamos pensar algo. É para mim fazer isso com a minha esposa? Será que é para mim cuidar melhor do meu filho, para oferecer mais tempo para ele? Porque as dúvidas da nossa mente têm tirado o resultado. As dúvidas da nossa mente têm deixado o povo de Deus com menos alegria, com menos paz. As dúvidas paralisam a gente. Então nós temos que ter esse cuidado com as dúvidas. Não se esqueça que ele vai querer colocar dúvida na minha mente e na sua. Lá em 2 Coríntios 4:4, a palavra diz que o Deus desse século, ele cega o entendimento. A dúvida é a mesma coisa que cegar. Quando você fica em dúvida, você não toma uma decisão. Quando você está em dúvida, você não toma uma decisão, para que não vejam a luz do Evangelho. Porque quando a luz vem do Evangelho, a gente não tem dúvida. A gente sabe como tomar a decisão. Então ele conhece a palavra, ele tentou o Filho de Deus. Josué 1:10. Josué não tinha dúvida quando Deus falou com ele. Josué tomou a decisão. E você não pode sair daqui nessa noite com dúvida que Deus pode fazer qualquer coisa na sua vida. Amém? Parece que já estão com dúvida. Amém, gente? Amém. Assim, Josué ordenou aos oficiais do povo. E o 11. Percorram o acampamento e ordenem ao povo que prepare as provisões, porque daqui a 3 dias vocês atravessarão o Jordão, nesse ponto, para entrar e tomar posse da terra que o Senhor, o seu Deus, lhes dá. Josué não tinha dúvida da palavra que Deus deu para ele. Você não pode sair da igreja com dúvida daquilo que Deus está falando para você. Deus está dando uma direção para você nessa noite. O milagre que nós já vimos aqui é para nós não ter dúvida que Deus pode sim fazer milagre. Então aqui nós já entendemos que Josué entendeu o que Deus falou com ele. Então ele transmitiu para o povo. Porque a minha dúvida, se eu tiver, a sua dúvida, vai atrair o menos para mim e o menos para você. Não adianta eu dizer que eu sou de Deus e viver a vida inteira tomando decisões erradas. Não, eu sou da igreja, eu sou membro, mas a vida inteira eu vou tomar a decisão errada. Deus não é assim. Deus não é um Deus que não sabe o que Ele quer. Eu acho que é 1 Coríntios 14:33, que Deus não é um Deus de confusão. Pois Deus não é um Deus de desordem. Na minha tradução diz que não é um Deus de confusão, mas Ele é um Deus de paz. E 1 Coríntios 14:40, olha o que fala também. Mas tudo deve ser feito com decência e ordem. Então cuide com a dúvida na sua vida, porque a dúvida ela pode parar você, ela pode tirar a sua fé. A dúvida atrasa a sua vida. Tiago 1,6 fala, para nós não duvidar. Peça, porém, com fé, sem duvidar, pois todo aquele que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada e agitada pelo vento. Você já percebeu quando você tem uma decisão para tomar e você acaba falando para alguém e às vezes você já está com a decisão para tomar e aí você pega e fala com uma pessoa errada, ela coloca uma dúvida na sua mente. Não é assim? Está com a decisão pronta e aí você fala para a pessoa errada e ela coloca uma dúvida na sua mente. Então nós temos que ter esse cuidado. Mateus 21:21, a palavra também nos ensina aqui. Jesus respondeu, eu asseguro, se vocês tiverem fé. Quem está dizendo aqui, gente? Jesus. Se vocês tiverem fé e não duvidarem, poderão fazer não somente o que foi feito à figueira, mas também dizer a este monte, levanta-se e se atire-se no mar, e assim será feito. Você está vendo o tamanho do poder que você tem na sua fé
quando você não tem dúvida quando Deus fala com você. Deus está falando algo para a igreja nessa noite, eu tenho certeza. Que é para alguém que veio aqui. E aí, foi lá na harmonia, eu acho, que eu trouxe aquela palavra, que o possível gera o impossível. E aí uma pessoa tacou na porta, rapaz, quem é que contou minha vida para ti? Eu disse, nada, ninguém, não sabia. Foi que nem quando eu cheguei na igreja, eu disse, quem é que contou minha vida para o pastor Cássio? Deus conhece a sua vida, Deus sabe o que você está vivendo. De repente você está aqui e está vivendo menos, e Deus tem mais para você. Mas enquanto você ficar com dúvida em cima do muro, você está fazendo o que o diabo quer. Sabia? O que ele quer? Tirar o seu resultado. Ele quer tirar a sua alegria. As dúvidas revelam uma falta de confiança no que Deus diz. Trate as suas dúvidas como você trata o seu pecado, como eu trato o meu pecado. As nossas dúvidas devem ser tratadas dessa forma. A gente tem que reconhecer que o problema existe, mas também a solução existe em Deus. Amém? Pode existir o problema, mas a solução está em Deus, porque a dúvida atrai o menos, a certeza atrai o mais. Terceiro ponto, já vimos aqui nessa noite, que milagres acontecem. De repente você chegou aqui nessa noite, ou você está na sua casa e você precisa de um milagre, assim como eu já precisei. E esse milagre não depende só de Deus. Existe um processo para o milagre acontecer na vida de uma pessoa. Aquele não teve que vir no culto sem ter vontade? E teve que erguer as mãos com mais vontade do que erguia antigamente? Eu não tive que ficar na UTI lá em Farroupilha, não conhecia ninguém. Cheguei lá, me tiraram tudo. Eu gosto de falar porque eu tenho que valorizar isso para mim. Está numa fralda, um bebezão lá. Daí eu disse, Deus, e agora? Estou sozinho, não conheço ninguém na serra. Tu não está sozinho, tu está comigo. Daí eu vi que eu não ia morrer mais. Você não está sozinho nessa noite, você está com Deus. Sabe o que está faltando? Fé, porque a dúvida está maior do que o Deus para você. Quando a gente está em dúvida na vida da gente, a gente começa a ficar com a fé menor. E Deus começa a ficar menor quando a fé está menor. E a dúvida está maior, e aí o inimigo está crescendo na sua vida. E está tirando mais de você, e você, em vez de ter mais, você está tendo menos. Então, os milagres acontecem. O que é um milagre? É um acontecimento extraordinário, incomum, que não pode ser explicado. Ninguém pode explicar o milagre, só Deus. Amém? Você que já teve esse milagre, você sabe, as pessoas não entendem. Quando eu voltei no CAI, muitos acharam que eu não ia voltar. Ninguém entendia nada. Porque Deus, Ele usa as coisas loucas para confundir os sábios. Amém? Deus pode mudar a sua vida hoje, fazer um milagre na sua vida, e as pessoas não vão entender nada. Porque são pessoas que estão cheias de dúvida, elas não conseguem entender o milagre, porque o milagre é um sinal, é uma interferência divina na vida das pessoas. Josué 3:7. E o Senhor disse a Josué, hoje começarei a exaltá-lo à vista de todo Israel, para que saibam que eu estarei com você, como estive com Moisés. E o 8. Portanto, você é quem dará a seguinte ordem aos sacerdotes que carregam a arca da aliança. Quando chegarem às margens das águas do Jordão, parem junto ao rio. E aqui, então, a gente vê que para a travessia do Rio Jordão, precisou um processo, precisou um milagre. Então, para você ver algo acontecer na sua vida que você não pode realizar, aquele paralítico que foi carregado naquela maca, ele precisou de pessoas para carregar ele. Mas aquelas pessoas também acreditavam, assim como ele, que se chegasse até Jesus, ele seria curado. E eles acreditavam tanto que não podiam entrar na porta, porque pela porta tinha um monte de religioso trancando o trânsito. E assim muitas vezes a igreja está cheia de religiosos e está trancando.
Porque o que Deus tem para você e para mim é muito grande, amém? É mais. E aí eles chegaram e enfiaram pelo telhado, porque eles sabiam que se chegasse até Jesus, era curado. Assim que a gente tem que vir na igreja. Se eu chegar até aqui, pode acontecer tudo aquilo que eu preciso, porque eu vim até Ele. Quantos creem nisso? De repente hoje você vai acontecer. De repente as muralhas vão cair hoje. Amém? Eu não sei qual é o muro que está na sua frente ou está do seu lado. Não, o marido está. Qual é o muro ou a esposa que está do seu lado, que está te bloqueando aí. Mas o muro vai cair hoje. Então nós temos que entender isso, gente. Josué 3:10, continua ali para nós. Assim saberão o Deus vivo está no meio de vocês, e que certamente expulsará de diante de vocês os cananeus, todos os inimigos, aqui está dizendo, ó. Que Ele está no meio de nós. E aí o 11. Vejam a arca da aliança do soberano de toda a terra atravessará o Jordão à frente. Ó, onde a arca vai estar? À frente de vocês. Sabe por que a arca ia à frente? Porque a glória, o milagre é dele. Não é de homens. Todo milagre que acontece agora é dele. Por isso que a arca tinha que ir na frente, para mostrar que aquele povo tinha um Deus. E aquele Deus que estava fazendo o milagre, aquele povo tinha uma autoridade espiritual na vida deles. Josué 3,15. O Jordão transborda em ambas margens na época da colheita, igual o rio Caí quando está com enchente. Estava transbordando do cais. Quem conhece o rio Caí lá? Sai para fora a água, papá, e a água chega lá no centro do Caí. Estava transbordando o rio. E assim que os sacerdotes que carregavam a arca da aliança chegaram ao Jordão, os seus pés tocaram as águas. Era uma época de chuva, uma época de cheias. Era no mês de abril, que a cega que fala ali é o mês de abril. Era uma época que o rio estava cheio, estava derramando. E aí eles conseguem atravessar em um só dia. Josué 3,17. 2 milhões de pessoas, os sacerdotes que carregavam a arca da aliança do Senhor, ficaram parados em terra seca no meio do Jordão. Mas o rio estava saindo água para fora. Vocês estão vendo que para Deus, quando Ele quer fazer o milagre, mas tu carrega a arca da aliança na frente, que é eu que vou fazer o milagre. Não pensa que é o médico, Deus usou os médicos, mas não é o médico, é Deus que fez o milagre. É Deus que fez o milagre. É o Deus que faz o milagre na vida de você, e você tem que reconhecer isso. Porque senão vai ser sempre menos e não mais. Estavam pisando em terra seca. Todo Israel passava, até toda a nação, pisando em terra seca. Esse é o Deus que nós conhecemos. Só Deus pode abrir o Jordão com o rio cheio. E o que a gente aprende aqui, gente? Que aquilo que ninguém pode fazer, só Deus pode fazer. Se você chegou aqui e tem algo que você não pode fazer mais nada por isso, Deus pode. É ali que o milagre acontece. Porque quando eles disseram para mim, ó, vou te entubar, não podia fazer mais nada, fazer o quê? Eu virei para o lado e fiz 2 orações, fizeram a primeira injeção, não vi mais nada, acordei no outro domingo, todo amarrado. Nem sabia onde que eu estava, achei que estava fazendo experiência comigo. Daí eu vi a bênção, eles falaram, tu não vai conhecer ninguém mais quando tu voltar, que não sei o quê. Eu olhei a bênção e já mandava beijo para a bênção. Daí eu disse, vou ver se é verdade que eu não ia conhecer ninguém. Começava a lembrar dos versículos da Bíblia, quero ver se eu fiquei esquecido mesmo. Lembrava dos versículos tudo na mente que eu tinha. Ó, não fiquei mal. Deus, Ele opera o milagre, a obra de Deus é perfeita. Deus, Ele opera o milagre em todo o tempo, quando a gente crê. Quando a gente não pode mais fazer, Deus faz. Deus estando com você, Ele pode operar o milagre. Por que isso? Porque Ele está com você. Amém? 4º ponto. Tenha o tempo de celebrar. Tenha o tempo de celebrar. O que é o tempo de celebrar aqui desse povo? Celebre o que Deus tem feito por você. Você está aqui nessa noite, é motivo de celebração. Sabe por que as pessoas não conseguem celebrar o que já receberam de Deus?
Porque estão sempre pedindo mais para Deus. E quando a gente não é grato, a nossa vida tem o menos. E quando a gente é mais grato e se lembra de tudo que Deus fez, gente, eu nunca vou me esquecer como eu cheguei aqui. E o pastor Cássio falava isso para vocês, né? Ele vai voltar e ele vai dizer, você não esquece quando eu cheguei aqui. Olha o que Deus já fez na sua vida, não esqueça. Tem gente que chega, que era o Zé Ninguém, parente da coisa alguma, do Zé Minhoca, não sei de quem. Se lembra da casa? Tu se lembra quem já teve casa com aquelas travessinhas, quando tinha uma travessinha na casa de madeira, quem teve essa casa aí? Eu botava o chiclete ali para comer no outro dia. Tem mais alguém que fazia isso? Ah, glória a Deus que não era só eu. Tava duro o chiclete no outro dia, não sei se as baratas não comeram de noite ainda. Botava aquele chiclete bem faceiro ali, para outro dia. Nunca se esqueça de onde você veio, o que Deus fez na sua vida, para você não começar a perder o mais para o menos. É Deus que transformou a sua vida, é Deus que mudou. Não foi homens, foi Deus. Deus usa pessoas. Josué 5:10. Na tarde do 14º dia do mês, enquanto estavam acampados em Gilgal, na planície de Jericó, os israelitas celebravam a Páscoa. Eles estavam celebrando, eles não tinham entrado na terra ainda prometida, mas eles estavam celebrando a saída do Egito. Mesmo que não aconteceu o que você espera de Deus, celebre o que você tem. Celebre o que você já tem, para que Deus possa dar mais para você. Seja grato por aquilo que Deus já te deu. Agradeça o ar que você está respirando. Agradeça a água que você pode tomar, que tem pessoas que não podem tomar água no hospital. Eu vivi isso. Agradeça que você consegue engolir. Tem pessoas que não conseguem engolir porque estão com câncer na garganta. Às vezes a gente está brigando porque a gente quer mais, mas não valoriza o menos. Não valoriza aquilo que Deus já fez. E aí a gente começa a perder o mais e ter menos. Você hoje não tem nada a celebrar na sua vida? Eu pergunto para você, você tem coisas para celebrar na sua vida? Amém? Então faça isso. Seja grato quando você acordar, para você ter mais de Deus. A falta de gratidão atrai o menos na nossa vida, a gratidão atrai o mais. E o quinto ponto, e penúltimo, quando Deus está com você, você vê o que os outros não veem. Aqui está menor, você vê o que os outros não veem. Mas quando Deus está com você, você consegue ver a sua vida diferente do que as outras pessoas, quando que Deus não está com elas, porque ela não se permite Deus ficar com elas. Estão entendendo? Você vê com os olhos espirituais, com os olhos da fé. Você entra no portal espiritual. Você vê resultado onde não tem. Você pensa em comprar o carro, você está vendo o carro. Não é assim? Quando eu pensava em comprar o Elantra, que era o carro que eu queria muito, e daí eu não enxergava Elantra a vida inteira. Quando eu falei que eu queria um Elantra, parece que os Elantra paravam do meu lado. Você começa a ver o que você quer. Não é assim? É assim. Você consegue ver o seu crescimento. Você consegue sonhar e ver o seu sonho. Então os nossos olhos espirituais são abertos para o mundo espiritual. E aí uma pessoa natural não vê o que você vê. Coloque Efésios 1:18 para nós. Porque quando Deus está conosco, gente, Ele revela coisas para a gente que não revela a ninguém, só para você Ele revela. Você sabia disso? Dentro de um casal, às vezes. Uma pessoa tem mais intimidade do que a outra com Deus. Deus revela coisas para um homem, outro para uma mulher, que a outra pessoa não consegue ver. Ora também para que os olhos do vosso coração sejam iluminados, a fim de vocês que conheçam a esperança pela qual Ele os chamou, as riquezas da gloriosa herança dEle nos santos. Os nossos olhos do nosso coração é a lâmpada que chega até nós, que a gente consegue ver aquilo que os outros não conseguem ver. E o sexto ponto, quando Deus está com você, é tempo de conquistas. Se Deus está com você, você vai conquistar. E você quer algo, Deus tem mais para você. E eu provo
pela palavra, não importa o que seja que você precisa. Lá em 2 Reis 6,15, porque nunca fique espantado, gente, com a quantidade de desafio que você está vivendo, que você pode achar que você não vai ter aquilo que Deus está dizendo que você vai ter e que você vai conquistar. O servo do homem de Deus levantou-se cedo pela manhã e quando saía, viu que uma tropa de cavalos e carros de guerra haviam cercado a cidade. Então ele exclamou: "Ah, meu Senhor, o que faremos?" E aí, o profeta respondeu: "Não tenha medo, aqueles que estão conosco são mais numerosos do que aqueles que estão com vocês." Eu adoro essa passagem. O profeta Eliseu avisava o povo de Israel quando o rei da Síria vinha para atacar, eles não conseguiam atacar. Descobriram que ele estava em Dotã, mandaram lá o povo deles para matar Eliseu. E Eliseu, ele via o que os outros não viam. O que estão conosco é maior. Sabia que você pode achar que o seu desafio é maior do que você, mas quem está com você de Deus é maior do que o seu desafio. Deus manda alguém ao seu favor na hora da batalha. Então, ele descobriu ali, e foi até ali, e daí bota o 17 para nós pular. É o último ponto, mas não vai acabar aqui, tá? E Eliseu orou: "Senhor, abre os olhos dele para que veja." Então o Senhor abriu os olhos do rapaz, que olhou e viu as colinas cheias de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. Deus manda o exército dele ao teu favor, não importa a quantidade de inimigo. E o que aconteceu ali depois? Eliseu orou para que aquele povo fosse cego, e veio uma cegueira sobre eles. E Eliseu disse para eles: vocês estão no caminho errado. Eliseu conduziu eles para dentro de Samaria, onde estava o exército de Israel. E aí, eles acharam que ia ser morto por aquele povo. Eliseu mandou tomar um café lá com nata, chimia, salamito, queijo. E agora vocês podem voltar, porque eu quero mostrar o tamanho do meu Deus para vocês. E ali o povo assírio parou de vir atrás deles. Sabe quando os problemas vão parar atrás de vir, atrás de vocês e de mim? Quando a gente mostrar o nosso Deus para o nosso problema. Quando você tomar essa decisão. Posso vir à igreja a vida inteira, se eu não tomar essa decisão, minha vida não vai mudar. Ela vai continuar a mesma. Você pode dizer, tu não sabe o tamanho, quantos são os desafios. 1 João 4,4, olha esse texto. Mas Deus tem mais para proteger você e eu. Filhinhos, vocês são de Deus e os venceram. Porque aqueles que estão em vocês é maior do que aquele que está no mundo. Você consegue dizer isso? Quem está em mim é maior. Amém? Do que aquele que age contra mim. Não tem doença, não tem nada. É Deus. Deus tem um propósito para tudo. Tudo tem um propósito. 1 Samuel 14,6. E Jonatas disse ao escudeiro: vamos ao destacamento daqueles incircuncisos, talvez o Senhor haja em nosso favor, pois nada pode impedir o Senhor de salvar, sejam com muitos e sejam com poucos. Não importa a quantidade de desafio, não importa o tamanho do desafio, para Deus não tem problema com isso. Amém? Ele consegue mudar, só que você precisa crer, você precisa fazer a sua parte. Porque aqui o povo ainda, com Josué, tinha uma muralha para eles derrubar, para eles conquistar. E aqui tem um texto que encheu meus olhos, hoje de manhã. Que é Josué 5,13. Tu imagina se acontece, e é dessa forma que Deus manda. Estando Josué já perto de Jericó, olhou para cima e viu um homem em pé, empunhando uma espada. A espada estava já pronto para a batalha. Aproximou-se dele e perguntou-lhe: você é por nós ou por nossos inimigos? Josué perguntou para aquele homem. Nem uma coisa nem outra, respondeu ele. Eu venho na qualidade de comandante do exército do Senhor. Eu venho porque Deus mandou, eu sou do exército dele. Eu sou do exército Deus vivo. É esse homem que veio para resolver os seus problemas nessa noite.
Se Deus mandar um, não importa a quantidade de guerrilheiros, um do exército dele dá a vitória para o povo de Deus. Por isso que Deus não deixou Gideão ir com 32 mil. Gideão, tu vai com 300, porque eu quero que a glória seja de mim e não tua. Amém? Aquilo que você e eu precisamos vencer nessa noite, precisamos transformar a nossa vida. Deus sempre vai dar nossa capacidade menor, porque a glória é dele. É Ele que vai mudar o que precisa. É Ele que vai transformar aquilo que você precisa. Então, não pense que as suas conquistas vão ser fáceis, nem as minhas. O obstáculo pode ser grande, mas se você for com Deus, Ele é contigo. A sua fé precisa ser maior do que o seu desafio. O que é uma fé maior do que o nosso desafio? Eu não aceito menos para a minha vida, eu aceito mais. Amém? Diga, eu não aceito menos. Eu não aceito mais menos, mas eu aceito mais de Deus. E esse mais é para todas as áreas. E agora eu quero encerrar com verdades importantes para as nossas conquistas, que são mais curtas aqui, estou indo para o fim. Verdades importantes para você conquistar. Primeira, obedeça a direção de Deus. Obedeça a direção que Deus está dando para você, que Deus está dando para mim. Mesmo que você não acredita, obedeça a direção de Deus. Josué 6:3. Marche uma vez ao redor da cidade com todos os homens armados. Faça isso durante 6 dias. As muralhas. 7 sacerdotes levarão cada um uma trombeta de chifre de carneiro à frente da arca. No 7º dia marchem todos 7 vezes ao redor da cidade. E os sacerdotes toquem as trombetas. E os 5? Quando as trombetas soarem um longo toque, todo o povo dará um forte grito. O muro da cidade cairá e o povo atacará, cada um do lugar onde estiver. Deus está dando uma direção nessa noite para você conquistar algo que você perdeu, ou para você reconquistar aquilo que está com você. E você não, o mais virou menos já com você. Sabe, o marido que amava, quando começa a namorar, é o chiclezinho na boca, é o cabelo, e depois vai indo, e não é assim? Depois que vai ficando com o tempo, é aqueles calção arrodeando na cintura e amarra do lado, e só o elástico. Reconquistar. Deus está dizendo essa noite para nós conquistar novamente. Esse povo, ele não tinha equipamento para derrubar as muralhas. De repente você não tem equipamento para vencer e derrubar as muralhas que você precisa. Mas Deus dá uma direção para você. E pode ser doida a direção que Deus dá. Mas quando Deus dá a direção e você cumpre, a muralha cai. Isso aqui, olhando aos olhos humanos, isso aqui, olha, Deus está, né, pensando assim, todo dia dá uma volta, na sétimo dia dá 7 voltas que vai cair o muro. Josué 6:10. Mas Josué tinha ordenado ao povo, não deem o brado de guerra, olha a instrução de Josué, não levantem a voz e não digam palavra alguma, até o dia em que eu ordenar, então vocês gritarão. Vocês vão ficar sem falar palavra alguma 7 dias. O que a gente aprende com isso? Porque muitos daqueles que estavam ali com essa direção, podem pensar que loucura de Josué, que loucura disso aqui agora que Deus está dizendo para mim fazer. E poderia estragar a fé de alguns e não conseguir conquistar e nem derrubar as muralhas. Olha aqui para mim, diz o pastor Cássio, olha aqui para mim. Pare de ficar contando a sua vida para quem não vai ajudar você, que é só para esculhambar, para diminuir a sua fé e para você não vencer o que você precisa. Quantos negócios dão errado? Porque fica contando para todo mundo, daí o mundo espiritual se revolta e tranca o negócio para dar certo. Pare de ficar contando. Josué deu uma instrução, não vamos falar nada, nós vamos fazer o que Deus disse.
Isaías 55:8, a palavra diz que os meus pensamentos não são os vossos pensamentos. Parece tudo loucura, mas Deus está dizendo algo para cada um aqui nessa noite, que para você conquistar e derrubar essa muralha que está, você tem que agir dessa forma, andar na direção que Deus está dando. Os nossos caminhos não são os vossos, declara o Senhor. Assim como os céus é mais alto do que a terra, o 9, os meus pensamentos são mais altos do que os vossos. Deus vê muito mais de cima. Deus enxerga muito diferente de nós. Então obedeça. Deus sabe como você vai conquistar aquilo que você quer. Obedeça. E o segundo ponto aqui, decisão importante para conquistar. Tem uma estratégia, você precisa ter uma estratégia para você conquistar aquilo que você quer. Se você não tiver uma estratégia, você não vai conseguir conquistar. Josué 6:9. Os soldados armados marchavam à frente dos sacerdotes que tocavam as trombetas. E o restante dos soldados seguiam a arca. Durante todo esse tempo tocavam-se as trombetas. Essa era a estratégia que Josué tinha. A posição da arca, os homens de frente, os homens de trás. Para você, para mim conquistar, qual a estratégia que você está usando para você conseguir aquilo que você quer? Terceiro ponto, depois de ter estratégia, a gente tem que ter, você precisa agir. Quando o muro cair, você vai ter que lutar. É hora de lutar, é hora de agir. Josué 6:21. Porque não era só o muro cair, depois eles tinham que lutar. Sabe quando você quer conquistar algo? Primeiro você vai ter que tirar a barreira da frente, depois você vai ter que lutar ainda. Porque Deus não é, tem gente que acha que Deus é que nem Silvio Santos, que o Silvio Santos atira o aviãozinho de dinheiro, Deus não atira aviãozinho de bênção do céu. Quem quer bênção? Não é assim. Tem que lutar para a bênção chegar. Tem que lutar para a conquista acontecer. Tem que batalhar, senão não vai vir. Então ali era hora de lutar. Consagraram a cidade ao Senhor, destruindo a fio da espada homens, mulheres, jovens e velhos, bois, ovelhas, jumentos, todos os seres vivos que nela havia. Então Deus sabia que eles não tinham materiais para destruir os muros e as portas. Mas isso que vocês não podem fazer, Deus diz assim, é comigo. O que Deus está dizendo para nós essa noite? Sabe, aquilo que você não pode fazer na sua vida, é com Ele. Não se preocupe. Mas aquilo que você pode fazer, quem vai determinar o mais vai ser você. Amém, gente? Vamos ficando de pé, que eu quero ir encerrando. Quem vai determinar o mais vai ser você. Isso que vocês não podem fazer comigo, a arca vai à frente. Aqui ele está dizendo assim, ó, quando a arca está indo à frente, aquele povo tem um Deus, está declarando um Deus. Tem uma autoridade espiritual. Então, para conquistar aquilo que a gente precisa praticar a direção de Deus. A gente tem que andar na direção que Deus está dando. Também a gente precisa ter uma estratégia para conquistar. Porque não adianta eu ficar deitado numa rede, tomando um suco de laranja, e Deus manda do céu a conquista. Deus faz o sobrenatural. Deus não trabalha dessa forma. Todas as promessas que Deus tem para nós está condicionado a uma contrapartida que é a nossa obediência. Até a salvação, gente, até a salvação precisa de fé e obediência. Hebreus 5:9, coloca para nós. João 3:16 fala que Deus amou o mundo de tal maneira que entregou seu único filho para todo aquele que nele crê. Precisa de fé. E Hebreus 5:9. E uma vez aperfeiçoado, tornou-se a fonte da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Então tudo tem um preço. A salvação, ela tem um preço.
Porque o que vai determinar a minha vida e a sua também, é depois que a gente conquista. Quantas pessoas eu vi que chegaram na igreja de uma forma, que nem eu falei, que era o Zé Ninguém, amigo da coisa alguma, parente do Zé Minhoca, que não era ninguém. Mas o orgulho tomou conta da pessoa. E aí começaram a oferecer para Deus as migalhas só. Não ofereciam mais o melhor. Deus mudou a sua vida já em várias partes. E aí como você vai agir depois que você conquistou aquilo que Deus deu para você? Que é o quarto ponto e é o último. Depois que conquistou, Josué 6:24. Deus está falando com alguém nessa noite, eu tenho certeza que alguém quer conquistar algo, mas existe um muro. Depois incendiaram a cidade inteira e tudo que nela havia, mas entregaram a prata, o ouro, os utensílios de bronze e de ferro ao tesouro do santuário do Senhor. O que quer dizer isso? Depois da conquista, eles ofereceram o melhor para Deus. Depois que você conquistou o que você queria, você está oferecendo o melhor para Deus. Depois que você conquistou o seu casamento, você salvou o seu casamento, você conquistou a sua empresa, você conquistou o seu filho novamente, a sua área material chegou lá em cima de novo, e aí você está dando o seu melhor para Deus. Depois da conquista, esse povo aqui ofereceu para Deus o melhor. Sabe por que é isso que eu quero falar nessa noite? Porque Josué 24:29, em todo o tempo da vida de Josué, que aqui ele está indo para a morte dele, Deus não chamou ele de servo nenhuma vez, só no final da vida, no último capítulo de Josué. Passado algum tempo, Josué é filho de Num, servo do Senhor, porque até antes ele era servo de Moisés, desde o início. Em nenhum momento mais Deus chamou ele de servo, e ele teve que lutar muito. Teve que Arão e Ur no monte, e ele batalhando na ponta da espada. Às vezes a gente acha que porque a gente está vindo na igreja, Deus tem que mudar a minha vida, Deus tem que mudar meu marido, Deus tem que mudar a minha área material, Deus tem que mudar o meu pagamento, Deus tem que mudar a minha esposa, Deus... Não, Deus vai mudar, sabe o quê? Quem quiser mudar. Porque você nasceu para ter o mais, diga eu quero ter o mais de Deus. Não aceite mais o menos. O menos é do diabo. Deus tem mais para você. Amém? Deus tem mais para a sua casa, Deus tem mais para a sua empresa, Deus tem mais para o seu trabalho. Não deixe a dúvida parar você e nem desanimar você. Porque quando você crê nisso, que Deus tem mais. Josué 23:3. É Ele que dá o mais para nós. Vocês mesmos viram tudo, diga tudo. Tudo que o Senhor, o seu Deus, fez com todas as nações por amor de vocês. Foi o Senhor, o seu Deus, que lutou por vocês. Não foi nós, foi Ele. E nessa noite Ele vai lutar por vocês. Nessa noite Ele vai vir até vocês. Como aquela passagem que eu disse ali de Josué 5:13, que Ele enviou aquela pessoa que Josué não sabia quem era. Josué não estava vendo solução mais para a vida dele. Ele olhou para cima e viu aquele homem empunhando a espada. Chegou aquele homem do exército de Deus, aproximou-se dele e perguntou: você é por nós ou é nosso inimigo? E ele diz o quê? Nem uma coisa nem outra, eu venho da qualidade. Bota outra tradução, o 5:14. Respondeu: não, eu sou príncipe do exército do Senhor e acabo de chegar. Eu vim do céu para resolver a sua situação. Eu acabei de chegar aqui para resolver a situação sua nessa noite. Quantos creem nisso? Se você crê nessa noite, você vai declarar que você vai lutar nessa noite, não mais com a sua força, mas com a força de Deus sobre a sua vida. E quando você louva, você está louvando, você está batalhando com as armas de fé. Você está adorando. Paulo e Silas estavam presos, adorando a Deus, amarrado às pernas, e tudo se abriu. A muralha caiu, eles falavam, eles estão tudo louco. Estão rodeando a cidade. Estão ficando, em cima das muralhas, eles caminhavam em cima das muralhas olhando.
Deixa as pessoas dizer que você está errado, você não está certo, você está buscando a Deus, você não vai ver o resultado. É eles que estão fora da casinha. É eles, que nós temos um Deus que Ele pode mudar qualquer coisa nessa noite. Quando você declarar esse louvor agora, você vai declarar com fé que você vai ter aquela chegada ali, o príncipe do exército chegou. E eu acabo de chegar para mudar a sua vida. Eu cheguei aqui nessa noite, esse príncipe chegou para curar você nessa noite. Você que precisa ser curado nessa noite, ele vai curar você. Pega com a mão, gente. Ele vai melhorar a sua vida financeira. Mas você precisa crer. É Ele que faz. É Ele que dá para você. Não é você, você tem que fazer a sua parte só. E você vai fazer a sua parte nessa noite, sabe como? Você vai adorar ao Senhor. Você vai declarar a vitória sobre a sua vida. Porque nós somos vitoriosos. Porque nós vamos lutar com as armas de fé. Amém? Você que quer vencer algo nessa noite, coloca a mão no seu coração. Cada um sabe de si o que precisa vencer. Mas creia naquilo que você precisa vencer. Para que Deus possa operar milagres dessa noite. Aleluias, Pai querido e amado. Nós te louvamos pela tua palavra ministrada nessa noite. Paizinho querido, assim como o Senhor sabia da vida de Josué, o seu filho. Assim como o Senhor mandou aquele homem que veio do exército do Senhor, aquele príncipe do exército do Senhor, para vir até ali para dar a vitória para Josué. Aqui está a tua igreja nessa noite, Deus. Que esse príncipe esteja no nosso meio, tocando em cada coração, para que a vitória comece a acontecer na vida dos teus filhos nessa noite. Eu quero declarar sobre aqueles todos que chegaram aqui com uma enfermidade. Eu quero declarar a cura do Senhor nesta noite. Em nome de Jesus, para que a honra e a glória seja do Senhor, e que eles possam testemunhar, que naquele dia, que eles vieram até a tua casa, nesse dia, esse príncipe tocou na vida de cada um deles. Quero declarar, Deus, nada mais do que mais para cada vida que está aqui. Eu quero declarar nessa noite a abundância do Senhor, para todas as áreas, abundância de alegria, de satisfação, abundância de paz, abundância na tua presença, porque sabemos que quando nós andamos na tua presença, nós somos pessoas realizadas em todas as áreas da vida. Assim como eu também quero declarar nessa noite, sobre a área material da tua igreja, eu quero declarar, Deus, a abundância do Senhor. Eu quero declarar o mais sobre a vida material da tua igreja, em nome de Jesus. E que o Senhor possa estar dando sabedoria, para que eles possam também administrar a sua área material, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, gente? Tenho certeza que Deus vai fazer algo e já fez. A gente ouve depois, né? A gente fica sabendo das coisas depois, né? Eu lembro que o pai da Kelly, eu esqueci o nome dele agora, ele mandava mensagem para mim todo dia depois, e manda ainda. Feliz da vida, glória a Deus. Amém? Assim como a gente soube da vida da Aurora, a gente vai sabendo e descobrindo o que Deus vai operando na vida das pessoas. E nessa noite Deus operou milagres aqui. Amém?